Bom, então, voltando aqui ao assunto, da primeira pauta da Assembleia, que é a campanha salarial, nós não tivemos nenhum espaço de diálogo, né, cedido aí pela diretoria-geral e a procuradoria-geral. Apesar de ter a gente até recebeu, né, o vídeo, todos os integrantes receberam, viram aquele vídeo do Dr. Paulo Sérgio falando que a gestão dele vai ser marcada por diálogo. Não sabemos quando esse diálogo vai começar, né, mas ainda não foi marcado por diálogo, porque de forma alguma a gente foi contatado, embora a gente tenha tentado muito, né? E continuaremos tentando, mas como eu falei no vídeo hoje que a gente veiculou em algumas mídias sociais aí, nós não estamos mais naquele momento de apenas abaixar a cabeça para as decisões do Ministério Público. Inclusive, historicamente, a categoria sempre tem reajustes pautados no que acontece no TJ, né? No TJ, eles conseguiram 4%, que está muito aquém do que eles estavam pedindo, e, além disso, eles também conseguiram reajustes em alguns auxílios, né? E aqui, sexta-feira passada, recebemos a notícia, né? Aí foi publicado um informe de que havia sido um despacho, né, do Procurador-Geral, de que havia sido aprovada uma revalorização do índice de reajuste dos servidores, né? Só que não soubemos, né? Ninguém ficou sabendo qual que era esse reajuste, etc. E toda uma confusão. Mas depois, por meio do DIGA e também em outras fontes, fomos informados de que, de fato, vai ser só de 4% esse reajuste. Na Assembleia passada, não sei quem esteve, nós votamos que seria um reajuste de 28%, a gente ia querer um reajuste de 28%. Mas esses 28%, assim, pensando na reposição, né, de tudo que a gente perdeu desde 2015, mais esses 28% não foram, né, sequer discutidos em mesa de negociação. Por isso, agora que temos um sindicato, né, mobilizado, que pretende envolver toda a categoria, engajar a categoria, e também fizemos panfletagens, né, em vários lugares, as pessoas têm se mostrado muito indignadas, né, querendo, de fato, ir adiante na campanha salarial. Assim que ficamos sabendo que era, de fato, 4%, falamos, não, isso é inaceitável, vamos chamar a nova Assembleia para discutir isso. Então, eu gostaria aqui que vocês fizessem falas, né, sobre as possibilidades, né, algumas ideias aí de mobilização. Nós temos algumas, eu vou já falar até para vocês discutirem na fala de vocês, né, que seria fazer um ato, uma manifestação na frente do Ministério Público, no edifício 7. Também fizemos uma reunião com o pessoal do TJ, várias lideranças do TJ. Não sei se um deles ia falar aqui na nossa Assembleia. O Michel, não sei se ele já está aqui. Deixa eu ver se... Só um momentinho, gente. Acho que ele ainda não entrou. E, bom, fizemos uma reunião justamente para pensar aí em juntar forças, porque assim como nós não aceitamos esse reajuste, no TJ eles também resolveram continuar com a mobilização. Fizeram uma assembleia na semana passada, não sei se vocês viram, está no YouTube, e o pessoal resolveu seguir, né, e aprofundar essa mobilização, tirar algumas atividades, etc., e discutimos a possibilidade de fazer algumas ações em conjunto, entre elas, né, seria um ato semana que vem, no dia 8 de maio, quarta-feira. Só que, lógico, né, isso teria que ser, assim,
construído, né, com vocês, tem que ver a disponibilidade, a disposição das pessoas, né, para participarem dessa mobilização. Seria como se fosse um apitaço lá na porta, com megafone, né, microfone, etc. E algumas lideranças do TJ, algumas pessoas da base também. E também, além disso, né, a gente pensou em fazer uma campanha pesada na internet de exposição dos penduricalhos, né, e toda a desigualdade que existe tanto no Ministério Público de São Paulo quanto no Judiciário, né? Que a gente sabe que existe toda uma elite aí do funcionalismo público que recebe, assim, auxílio acervo. Acho que está tocando também. Desculpa, gente. Tem uma, para quem está em casa, né? Tem uma campainha distante aqui que a gente escuta assim lá longe de mais gente chegando. E bom, e essa deu tudo certo, né? Essa campanha na internet seria assim justamente para abrir discutir com a sociedade todas essas desigualdades, né? Expor. E aí a questão do auxílio acervo é muito forte, né? Porque está para ser implementado no Ministério Público, já tem resolução, depois saiu outra resolução, inclusive mais até uma resolução que dava mais dinheiro para os servidores, né? Lá e servidores não, para os membros, que a princípio era de 5 dias, né, por mês, depois eles colocaram 10 dias, o que dá mais ou menos aí 11 mil, 12 mil reais de aumento para os membros, né? E, muito embora isso tivesse a ver com produtividade, depois a resolução é muito genérica sobre isso, né? E se realmente, né, pesar em cima da produtividade, a gente sabe que isso vai recair em grande parte sobre os servidores, que não vão receber nada a mais. Enfim, toda essa discussão que a gente pensou em fazer, essa campanha nas redes sociais, né, é algo que funcionou muito ano passado, né, a partir do movimento Nenhum Servidor a Menos, que hoje está na gestão, né, do Sindicem. O movimento trouxe, colocou assim contradições, né, na mídia e isso, né, pegou muito assim nas pessoas, começou a trazer as denúncias de assédio de dentro do Ministério Público, colocando nas redes sociais. Isso acabou sendo algo que fez do movimento conhecido nacionalmente e saímos também em vários jornais, né, até o Globo News, etc. Então, a gente acredita que isso possa ser uma tática interessante para pressionar a Procuradoria-Geral, porque é algo que pauta realmente traz à sociedade, né, algo importante, assim, o escrutínio público, frente ao Ministério que é público, né, Ministério Público, mas especialmente algo que tensiona muito, né, os membros, porque isso toca diretamente, é uma disputa, né, o orçamento é uma disputa, assim. Os penduricalhos deles acabam sendo as expensas dos servidores, né, de um orçamento mais reduzido para nós. E quando a gente debate esses privilégios, é algo que a sociedade, de fato, cobra o Ministério Público, se indigna, e acaba sendo uma pressão para além de nós mesmos aqui, né, enquanto servidores. E aí vai pressionar os membros, muitos membros, inclusive, entendem esses penduricalhos, né, como questões assim bem complicadas. Muitos não concordam com isso, que, né, com todo esse escoamento do dinheiro público para tudo isso, para privilégios, né? E também podem tensionar o Procurador-Geral de Justiça em nosso favor. Bom, e aí eu queria que vocês falassem, expressassem a opinião de vocês sobre o que vocês acham que e também o pessoal aqui da plateia, né, que eu nem estou olhando para ninguém da plateia, que eu estou aqui só falando no online, mas é isso, gente. Está aberto aqui a fala.
A minha ideia é que a gente faça falas de 4 minutos. Não sei se para vocês está ok. E a gente fosse até mais ou menos 21h15 nessa discussão para encaminhar. Bom, acho que o primeiro aqui que levantou a mão é o Neto, do nosso Conselho Fiscal. Boa noite a todas e todos. Para quem não me conhece, eu sou o Neto Picanço Figueiredo, sou psicólogo, atuo no NAT, aqui da capital. Eu ia começar a falar falando exatamente isso que a Tiziane falou no final, né, algo para organizar o tempo de fala, para a gente não ficar, né, se não acaba falas muito compridas e a gente não deixa a oportunidade para todo mundo comentar. Acho que eu quero manifestar aqui na frente de todo mundo também a discordância em relação ao reajuste, né, que não, eu não vou dizer nem que foi concedido, né, do jeito que foi colocado, foi imposto, né, sem nenhum diálogo. Então é importante nessa essa assembleia para a gente poder discutir as próximas ações. E queria apontar que acho que não sei se o ato presencial já é a melhor ação, né? Talvez reforçar, assim, pensando nas formas protocolares, né? Pensando na posição do sindicato de formalizar, né, o seu posicionamento, né, conforme a gente trabalha no próprio âmbito interno do Ministério Público, em que se pede, né, um ofício, se reitera o ofício. Então, eu acho que antes da gente talvez convocar um ato, que ato depende de uma mobilização grande, né, ainda mais para uma semana, que talvez seja um tempo curto, acho que a gente deveria, talvez, em até uma semana, isoladamente ou em conjunto com a JUMP, né, já que foi junto com a JUMP o primeiro protocolo, né, reiterar, né, encaminhar novamente, assim, apontando o descontentamento, né, a negativa, não sei o que a gente pode tirar aqui, com relação à imposição do reajuste e, assim, solicitando a mesa de diálogo como foi, né, solicitada, né, no ofício de início de março. Acho que acho que é um posicionamento que acho que poderia ser solicitado, assim, até já como um encaminhamento, se algum momento for entrar em votação. Eu acho que seria esse a minha fala nesse momento. Obrigada, Neto. Agora Celso, depois Lobo, e depois é uma pessoa aqui da plateia, antes do Ivan. Boa noite a todos, me chamo Celso, fui eleito aí junto com a chapa, tesoureiro aí do nosso sindicato, agora realmente nosso, né, finalmente, depois de anos aí de abandono, e nesse sentido eu queria só falar, a princípio, um pouco do sindicato, que a gente está lutando aí para colocar a casa em ordem, ainda, né, tamanho abandono que a gente recebeu praticamente só as chaves do imóvel. O antigo presidente lá, ele só entregou a chave, mais nada, nenhum documento, nenhuma informação. A gente teve que correr atrás aí de informações essenciais para a gestão, para a gente conseguir gerir. E até agora ainda estamos descobrindo. O descalabro foi tanto que a gente demonstrou até rapidamente numa live anterior. Resumidamente, também resumidamente, eu vou falar um pouco disso agora, que, embora houvesse um saldo positivo na conta bancária, a gente tem que lembrar que a gente tem várias ações de execução contra o sindicato que estão em curso, totalizando quase 300 mil, ou seja, mais que o dobro do que restou de saldo. De outro lado, há cerca de 2 anos, mais ou menos, o sindicato abocanhou cerca de 800 mil reais,
oriundos de um dia de salário de cada um de nós. Ainda não sabemos onde foi parar todo esse dinheiro. A gente tem alguns documentos de algumas despesas, mas não o total. O que vai levar a gente a fazer mais para frente uma auditoria. Mas para isso também precisa de dinheiro, que a gente ainda não tem. Ou talvez uma medida judicial aí para a gente apurar tudo isso aí. Resumo da ópera. A gente foi lesado grandemente por esse sindicato aí que não nos representou, por essa má gestão aí. No mínimo, má gestão do sindicato. É isso, mas a gente pretende prosseguir. Como já me disse alguma vez uma pessoa, a gente está trocando pneu com o carro andando. Né? A gente está arrumando a casa, mas mesmo assim estamos correndo atrás, através de ofício, através de cobrança presencial, lá do PGJ, e a situação é essa, que também não é diferente do TJ, que já está aqui presente também com a gente. Por enquanto é isso. Agora é Lobo, depois é Leandro, que está na plateia. Bom, boa noite a todos. Ainda bem que dessa vez eu consegui chegar na reunião, né? E queria parabenizar pela nova sede, sabe? Eu fiquei sabendo que eu fui o primeiro visitante do servidor aí na sede do sindicato, a nova sede do sindicato. Sobre o movimento, sobre fazer uma quarta-feira, eu acho sim. Tem que ser como foi o movimento na questão do suicídio, né? Tem que ser uma coisa bem espontânea. Toda vez que você põe o nome do sindicato, parece que as pessoas já têm a tendência a querer boicotar. Como movimento, as pessoas conseguem muito mais coisa do que como sindicato. Então, assim, se você não conseguir mostrar que há muita gente apoiando, não só o sindicato, você não consegue fazer as pessoas se unirem. Porque tudo eles acham que o sindicato está forjando, o sindicato está forçando. E isso não é só aqui no Ministério Público, não. Eu vi que até mesmo em outros lugares, até mesmo no judiciário, para começar esses movimentos, eles começam discutindo entre eles, entre servidores. Porque se você tenta conscientizar você sendo sindicato, as pessoas já começam a achar que é uma manipulação. Agora, a compensação, se você chega como servidor, fala com outro servidor e chama o sindicato, as pessoas acham mais legítimo. Bom, era mais isso que eu tinha para falar. E assim, pela observação que fizeram, 800 mil embolsado, daria para pagar todas as dívidas de ações e ainda sobraria dinheiro, né? Então, cabe sim uma auditoria muito grande sobre isso. Obrigada, Lobo. Agora é Leandro. Salve, gente, boa noite. Sou Leandro, sou servidor aqui da capital, sou agente do GAECO e, bom, e é isso, apresentação. Eu, todo respeito ao companheiro do sindicato que fez a fala contra o ato, eu acho que a gente tem que fazer esse ato. Eu acho que a gente precisa de uma campanha diferenciada. A gente precisa desses posts mais fortes, apontando os absurdos que promotor, juiz vivem fazendo. Cara, eles ganharam esse auxílio acervo, o benefício em si já é maior que os nossos salários. E assim, os caras dobraram esse ano. Começaram isso aí no fim de 23, dobraram no começo de 24. Porra. E falta dinheiro. E a gente não está pedindo aumento, hein? Isso que a gente está pedindo não é aumento. É voltar a ganhar o que a gente deveria estar ganhando. A gente está 28% valorizado, gente. A gente corta a palavra aumento do vocabulário. Ninguém está pedindo aumento. A gente só quer revalorização. A gente só quer voltar a ganhar o que a gente devia ganhar. É uma desvalorização que dá para baixar de classe social as pessoas, sabe?
E os caras ganhando mais e mais dinheiro, inventando penduricalho para superar teto constitucional, que eles não poderiam ganhar. Constitucionalmente, aí eles inventam nomes bonitos para parecer que é indenização, para parecer que é diária, e eles estão ganhando cada vez mais dinheiro. Aí, se a gente fica mandando ofício, acontece o que está acontecendo agora. Eles estão ignorando a gente. Eles sempre ignoraram a gente. Então, se a gente não fizer alguma coisa, quando a gente vai fazer? Se não é essa a pauta, qual que vai ser? Aí não vai ser esse ano, vai ser ano que vem? Esse ano eles não vão chamar nem mesa de negociação. Aí eles vão sair ganhando. Pronto, ganhamos. Ano que vem vamos fazer a mesma coisa. Vamos dar canseira que eles não fazem nada. Sabe o que vai acontecer? A gente está agora com um sindicato para se fortalecer e vai estar enfraquecido e, por mais que lute, não vai conseguir nada. Então, se a gente não se mobilizar agora, gente, quando que a gente vai se mobilizar? Sabe? E vou lembrar um negócio, o sindicato não são essas 11 pessoas que estão lá, somos nós. Então, a gente tem que fortalecer, a gente tem que construir a campanha. Se tiver esses posts, a gente tem que, quem puder ajudar a fazer, da hora, quem puder ajudar, que tem, sei lá, alguma coisa de consigna, fazer um layout da hora, mas compartilhar com todo mundo, ajudar em panfleto, colar no ato, porque também se o ato for pequeno, realmente não ajuda. Mas a gente tem que fazer. Se a gente não fizer, a gente vai fazer quando? Pô, é 28% que a gente está ganhando a menos. Eu entrei mais ou menos nessa época que a gente está tomando como conta, eu entrei em 2014. Eu estou ganhando 28% a menos do que quem ganhava, então, nessa época, estava com 10 anos de casa. Sabe? A gente tem que se mobilizar. Não tem ofício. Sabe? Ofício é o que eles sabem. Ofício é o jogo deles. Eles vão enrolar a gente. Isso é o que eles fazem de melhor. Isso é o que eles sempre fizeram. Se a gente não se mobilizar, nada muda. Ponto. Aí a gente pode ficar com medo, pode ficar assustado, mas não, gente. Aí fica, então aceita. Então não adianta. Vamos se mobilizar, vamos construir ato, vamos fazer postagem em rede social. Se precisar soltar para a mídia, o escambau, aí eu espero que o sindicato faça também. Vamos se mobilizar, não tem o que fazer. Bom, eu encerro. Valeu, gente. Obrigada, Leandro. Agora é Ivan. Depois Ronit, depois Álvaro, que está aqui. Oi, gente, boa noite, tudo bem? O que eu tô pensando, assim, eu concordo com a Tiziane em todos, até com ele do GAECO, né? Com certeza, mas a gente tem que pensar em estratégia, que a Tiziane já tá fazendo isso. A gente tem que se unir bastante com o pessoal do TJ e da JUMP também. Assim, pensar algo em comum para a gente fazer junto, um exemplo. Algo que eles não consigam, eu não sei dizer a palavra certa, por exemplo, uma greve entre o TJ e o MP ao mesmo tempo. Combinar as coisas em sincronia. Porque senão só faz um, só faz outro. Pô, um tá, outro não tá. Não, gente, a gente tem que combinar algo junto. Pensar muito bem planejado para poder agir. Não a gente agir sozinho e sem ninguém. É uma opinião minha, não sei se eu tô certo, né? Eu gostaria de somente compartilhar essa ideia com você, Tiziane, e também, Tiziane, muita gente, você ajuda a gente para como se sindicaliza, preço, tudo, como faz, porque isso eu não vi nenhuma informação. Eu tô com um pouco de dívida, eu quero sim me sindicalizar, tá? Mas só preciso só atenuar alguns compromissos meus que eu tô devendo, e bastante e outras pessoas que podem já se sindicalizar, para a gente já ter essas informações também, como funciona e tudo certinho. Também eu gostaria que essas informações também fossem passadas, que isso vai ajudar todo mundo. Muito obrigado. Obrigada, Ivan. Daqui a pouco a gente vai falar disso. Lobo, depois é o Álvaro, e tem mais alguém, e o William Jesus aqui. O Lobo já tinha falado, né? Já? Desculpa. Não, você vai falar. eu fui desligar o ar-condicionado, aí eu não percebi quem que vai falar, se sou eu, já sou eu, ou se é uma pessoa antes de mim.
Não, eu acho que é você mesmo, desculpa. Tá. Depois é o Álvaro e em seguida o William Jesus, que está aqui. Tá ok. Então, o que eu queria falar é sobre essa questão de juntar ao TJ é o seguinte, o Sindicemp, ele tem uma imagem meio queimada com o TJ, por quê? Porque toda vez que foi falado, vamos juntar vocês para fazer a greve, praticamente era só o TJ que comparecia, sabe? E, tipo, não era nem sequer toda a diretoria do sindicato que aparecia, era só os 3 principais. Era o presidente, o primeiro tesoureiro e o secretário. Teve até um dia que eles praticamente expulsaram a gente do movimento. Não, vocês estão falando que o MP está apoiando e vem 3 pessoas, sabe? Então, assim, nós temos que deixar bem claro para as pessoas que se a gente chamar, sabe, seja o movimento, seja o sindicato, tem que haver uma presença boa, pelo menos 100 pessoas. E que mais sobre essa questão do... Espero que eu não fiz nenhuma anotação. Mas era sobre isso, da movimentação, sabe, de quando for juntar. A outra, não é muito bom a gente ter esperança de que a Jump vai fazer uma coisa junto com a gente, sabe? É claro, nós devemos sempre tentar, nunca deixar de tentar. Mas não é a primeira vez que a Jump tenta fazer reuniões sem a gente, sabe? Desde que eles se formaram, desde a primeira gestão deles, já foi mais ou menos assim. Então, é uma coisa de tipo, tá agendado reunião do sindicato para tal dia, é o sindicato e a Jump. Não é um dia o sindicato, um dia a Jump. É só isso mesmo, por enquanto. Obrigada, Lobo. Agora é Álvaro, depois William Jesus, que está aqui, e então Zulei. Pode. Acho que tá bom aqui, né? Bom, boa noite, pessoal, novamente. A minha fala vem no sentido de que acredito que todos nós temos acordo que o nosso salário está muito defasado, né? 28% nesses últimos 10 anos, como o Leandro, como a Tiziane falou, o Neto, ele é uma parcela, né, muito significativa do salário que a inflação pegou, né, e tem diminuído muito a nossa qualidade de vida, tem diminuído o nosso poder de compra, os servidores tendo bastante dificuldade de manter aí as contas básicas, né, das suas famílias. Então, tudo isso todos esses cálculos que a gente fez inflacionários mostram o quanto que é justo o pedido dos 28% por esse período todo de 2015 para cá, e ainda mais contando aquele período da pandemia, que a gente teve aí 2 anos de salário congelado num período que a inflação foi muito alta, né? Então, a necessidade de reposição, da gente ter aí como objetivo os 28% é mais do que justificado, né? Eu acho que todos os servidores onde a gente tem visitado, eles têm colocado a necessidade, têm comentado sobre as dificuldades que têm tido em relação a esse arroxo salarial, e o que a gente tem agora para definir nessa pauta, né? Quais são as melhores estratégias que a gente tem para conquistar um reajuste melhor, para que a voz do sindicato e dos servidores sejam ouvidas dentro do Ministério Público, e como nós vamos chegar nesse objetivo, né? Tanto agora ter um reajuste maior do que esse foi divulgado, que é muito baixo, né? 4%, tanto para nós quanto para o Tribunal de Justiça, é um valor que a gente não deve aceitar, né? Mas eu acredito que a estratégia para a gente chamar um ato
para a semana que vem, ela me parece um pouco precipitada pelo curto tempo de preparação e também, como o Lobo falou, a gente não pode fazer um ato que ele tenha pouca adesão, porque ao invés de a gente estar fazendo mais pressão, a gente vai estar mostrando que não estamos tão fortes assim. Então, hoje mesmo, né, o Lobo falou, tem que ter pelo menos 100 pessoas. Hoje, online, a gente está com um pouquinho mais de 100 pessoas. Né? Então, eu acho que a estratégia melhor que a gente tem para esse momento é realmente fazer a nossa negociação. A gente precisa conseguir ser recebido pelo Ministério Público, ter uma posição oficial deles, a resposta deles ao sindicato, e que a gente leve essa resposta definitiva também para os servidores. Eu acho que vai ser importante a gente esgotar todos esses recursos que a gente tem para ser ouvido formalmente, né, como funciona no nosso trabalho, e fazer esse trabalho que a gente tem feito, de visitar as promotorias, de ganhar a confiança dos servidores, para que, em esgotadas as possibilidades de negociação, vindo as negativas do MP, a gente vai construindo toda essa questão. Olha, o MP realmente está intransigente, o MP não quer negociar com os servidores, o MP não vai realmente ouvir nem o Sindicemp, nem a Jump, aí sim a gente vai para um passo mais de confronto. Enquanto a gente tiver a possibilidade de esgotar, de construir essa mesa de negociação, acho que a gente deve insistir. Deve insistir nos nossos argumentos dentro do MP e também devemos insistir nessa política de visitas, porque como o Lobo falou, e a Tiziane também, o Celso também falou um pouco disso, o nosso movimento ele é de reconstrução do sindicato. Ele é um movimento de reconquista da confiança dos servidores. E a gente espera, assim, que ali na frente a gente não tenha que passar por isso. Pô, já saiu o reajuste sem que os servidores tivessem sido consultados. A gente vai conseguir isso ali na frente, a gente vai conseguir isso quando os servidores estiverem no sindicato, nos apoiando massivamente. Né? Nós temos 6 mil servidores já lotados, hoje nós temos aqui, por enquanto, 100. E eu tenho muita confiança que a gente vai reverter esse quadro, que a gente vai conseguir sindicalizar mais servidores, que a gente vai conseguir conquistar a confiança dos servidores para que eles participem desses momentos de assembleia, para que, quando for necessário, ter uma mobilização mais forte, chamar um ato lá na frente do Ministério Público, a gente faça um ato, como o Lobo falou, um ato grande, um ato bem organizado, um ato que tenha justificativa, que é a justificativa, nós que estamos aqui presentes hoje, nós temos. Nós gostaríamos realmente de ter um ato forte, de pressionar, porque nós entendemos a justiça, que é os 28%, mas nós precisamos conquistar a formulação desse ato, as justificativas que a gente tem para toda a nossa categoria, que é uma categoria de 6 mil pessoas. E eu acho que o sindicato tem que continuar nessa linha, continuar construindo, esgotar as possibilidades de diálogo e ir construindo, ganhando a confiança das pessoas, mas, por enquanto, acredito mesmo que chamar um ato para a semana que vem, eu acho que vai ser provavelmente um ato pequeno e talvez ineficiente para aquilo que a gente tem como objetivo, né, de conquistar aí um reajuste, de ter o respeito dentro do Ministério Público, tanto do Ministério Público quanto dos próprios servidores, né? A gente tem que ter um pensamento estratégico bem definido para a gente poder aí mobilizar os servidores e conquistar o reajuste, que é o objetivo final. Obrigada, Álvaro. Agora é o William de Jesus, que também está aqui. Só um momentinho, gente. William. Gente, vocês estão me ouvindo e me vendo? Ah, maravilha. Bom, antes de mais nada, uma boa noite para geral. Meu nome é William de Jesus Silva, mas podem me chamar de Will se quiserem. Eu sou o segundo tesoureiro do sindicato e sou um dos articuladores da fração PCD do Movimento Nenhum Servidor a Menos, que é o NSM-PCD. E a minha intervenção é no sentido de falar a respeito da necessidade ou não de fazermos um ato de rua a próxima semana. Eu
eu respeitosamente vou ser obrigado a discordar do que o camarada Álvaro falou e endossar o que o camarada Leandro falou poucos minutos atrás. Eu creio que não fazer um ato de rua, e sobretudo um ato conjunto com os servidores do Tribunal de Justiça, é um tiro no pé. É um tiro no pé. Não é uma atitude precipitada. Engana-se quem acha isso. Aliás, achar que fazer um ato de rua para fazer uma pressão política legítima para que o PGJ nos receba, isso no mínimo, é realmente demonstrar um tremendo equívoco, sabe? Eu me atrevo até a, se me permite até o exagero, demonstrar até medo, um certo medo. É dar tudo o que a administração superior do MPSP quer. Que a gente fique acuado, recolhido no canto, de gimba. O ato que pretende se programar para a próxima semana, no dia 8 ou para o dia 9, não importa. Ato de rua é instrumento de pressão política. A gente não pode ser pragmático a tal ponto de ficar esperando a boa vontade do PGJ. Porque, vamos ser honestos, o ofício, ele é importante sim. Só que, infelizmente, para alguns membros do MPSP, esse ofício depois vira papel higiênico. Com o perdão do exagero. Então, eu entendo que a gente deve fazer um ato de rua sim. Se for o caso, fazer um ato em conjunto com os servidores do TJ, unificar as lutas. Greve talvez realmente não seja possível fazer no primeiro momento, porque a gente precisa se fortalecer, mas a gente precisa ter uma adesão maior para isso. E mais do que isso, a gente precisa ter segurança jurídica para evitar possíveis represálias, porque a gente sabe que isso, de uma maneira ou de outra, vai acontecer. E mais do que isso, 4% é troco de cachaça, se for comparar com o salário dos membros. É troco de rabo de galo. 4% e nada com a relação à perda de compra que nós tivemos nos últimos 10 anos, é a mesma coisa. E eu vou além para dizer mais. Esse poder de compra também, essa perda de poder de compra também afetou os servidores com deficiência. Porque o que acontece? Tem colegas, para concluir, tem colegas que têm dependentes com deficiência dentro das suas próprias famílias, que estão tendo reajustes absurdos com plano de saúde, com acompanhamento psicossocial, entre outras coisas. Então, lutar pelos 28% não é apenas lutar por um reajuste, pela majoração, pela reposição das perdas salariais. É lutar para ter um pouco de dignidade. 28% já. Nós queremos diálogo, nós queremos, sobretudo, ser ouvidos pelo PGJ, e é isso. Nenhum passo atrás, nenhum servidor a menos. É o que a gente sempre disse e é o que a gente vai repetir sempre. Muito obrigado. Obrigada, William. Agora é a Zuleika, depois a Maria Carla. Beijo. Olá, pessoal, boa noite. Eu queria só pedir para levantar a mão aqui para eu tecer algumas considerações acerca do que já foi falado aqui.
eu acho que a gente tem que... em primeiro lugar, a gente tem que ter a consciência de que, assim, a gente elegeu uma nova diretoria, então a gente está tendo uma chance inédita de começar, de continuar construindo um movimento que começou antes da eleição dessa diretoria, né? Então, assim, acho que a gente teve alguns acertos valiosos que a gente não deve desconsiderar. Então, enfim, várias coisas foram faladas, todo mundo, obviamente, cada um tem um pensamento, deu a sua opinião. Então, assim, eu entendo, por exemplo, eu acho que a gente tem que pavimentar uma estrada, né? Que a gente só começou a explodir as pedras, né? Para poder começar a abrir caminho. Então, assim, obviamente que a gente não pode perder de vista o momento presente, mas a gente não pode perder de vista que a estrada vai ser muito longa, né? O movimento Nem o Servidor a Menos, ele, até essa diretoria ser eleita, né, que basicamente saiu do movimento, quer dizer, foi mais de um ano, né, construindo isso. Então, eu acho que, assim, eu entendo que não é medo. Eu acho que a gente tem que entender que nem tudo está pronto, né? A base não está pronta, ela precisa ser conquistada, reconquistada, né? O sindicato precisa buscar a confiança dessas pessoas, buscar o apoio dessas pessoas, né? Então, eu acho que tudo é válido. O ofício é um instrumento, né, burocrático, mas o ofício é necessário, porque é nela que você formaliza todos os termos, né, com todos os termos do que você está pedindo exatamente, né? A formalidade do diálogo também é importante, né? De você buscar o diálogo, você buscar uma reunião, buscar uma mesa de negociação, né? Porque ali é que você vai ter um primeiro momento de poder colocar efetivamente o que estava escrito no papel, né? E entender realmente qual que é o jogo, se vai ter condição, né, de alguma coisa, porque obviamente eles não vão atender tudo, mas assim, o que é possível conquistar através do diálogo, né? E o que não for possível conquistar através do diálogo, a gente vai atrás depois. Mas a minha opinião, é uma opinião pessoal minha, eu acho que a gente não deve queimar fases, sabe? Achar que a gente tem que já partir lá para o final, achando que a gente vai ter êxito, porque a gente não vai ter êxito. A gente só vai ter êxito quando a gente realmente tiver construído, né, essa confiança da base, construído um sindicato mais forte, né, com mais pessoas, inclusive. Então, assim, óbvio que a gente não pode ficar inerte agora, sem deixar de lutar, né? Mas eu acho que a gente não pode cometer o erro de ignorar isso, né? Então, a gente tem que construir nas pessoas a consciência, né, no servidor, de que a gente não pode ser afoito, que a gente não vai conseguir tudo agora, né? Quando eu disse que concordo com o Álvaro, eu acho que a gente precisa, não digo nem esgotar as possibilidades de diálogo, mas a gente precisa abrir um diálogo, sim, né? Insistir nesse diálogo, foi uma promessa de campanha do atual PGJ, ele é um procurador-geral de justiça, ele não tem palavra? É isso que tem que ser colocado, ele não tem palavra, né? Porque ele escreveu, ele falou, então ele não tem palavra, né? Tudo que ele falou sobre o diálogo, que ia ser pautada a gestão dele por diálogo, por, né, negociações, enfim. Então, assim, ele vai, em algum momento, ele vai nos receber. Obviamente, se a gente insistir, né? Se a gente continuar indo atrás, eu creio que ele vai nos receber, mas eu acho que a gente precisa esgotar essa possibilidade. A gente não teve os 28% agora, a gente pode, talvez, conseguir uma negociação a diferença desse índice, a gente conseguir, de repente, no próximo ano, né? Ah, não é o ideal, mas é melhor isso do que nada.
conclua, Zuleika. Tá. Então, em relação ao ato, eu acho que a gente teve alguns acertos lá, vários acertos lá no movimento, né? Até porque se não tivesse tido, acho que o movimento não teria chegado à diretoria do sindicato. E eu acho que a gente deve buscar reforçar isso, né? Onde a gente acertou. Então, eu sou favorável à construção de um ato, né? Obviamente, a gente não consegue construir um ato de dia inteiro, mas eu acho que, por exemplo, aquele ato do Nenhum Servidor foi um divisor de águas, né? Onde as pessoas estiveram, inclusive, de colete. Então, assim, vamos construir um ato, as pessoas, às vezes, não têm tanta disposição para participar. Vamos construir um ato no horário do almoço, não foi isso que a gente fez? Não deu certo, né? Então, vamos começar por aí, né? Já é uma mobilização, já é uma pressão, né? Obviamente já vai incomodar, porque o outro a gente sabe que incomodou, né? E mais do que incomodar a gestão, mobiliza as pessoas, que isso a gente também precisa pensar, né? Em mobilizar as pessoas, em trazer as pessoas, em fazer as pessoas acreditarem. Tá bom? Era isso que eu queria colocar. Obrigada. Ai, desculpa, o mouse não estava querendo funcionar. Agora é a Maria Carla, depois Lobo. Eu proponho só uma coisa, né? Como o Lobo é reinscrição, se ele puder ficar depois das inscrições, só para a gente não ficar repetindo as falas. E tem mais... depois aí seria Maria Carla, Roberto, Leandro e Lobo são reinscrições, na verdade. Se outras pessoas quiserem se inscrever, aí falam antes das pessoas. Boa noite, todos me ouvem? Por favor, então, eu queria colocar o meu ponto de vista. É o seguinte, eu acho que a gente tem que pensar na melhor estratégia para conseguir alguma coisa. Então, não adianta a gente querer agir precipitadamente, querer o resultado agora, porque, de repente, a gente vai sair frustrado. Eu acho que a melhor estratégia, na minha opinião, primeiro, jogar para a mídia e divulgar na mídia para mostrar a postura antidemocrática do procurador-geral, que foi o que desestabilizou o procurador-geral anterior. Porque aí os próprios, pelo menos uma parcela dos membros da sociedade da imprensa, ele já vai ter meio que essa divisão lá dentro. Então, ele já vai pensar duas vezes e, de repente, começar a negociar. Outra estratégia que eu acho é uma ação sincronizada. Então, Sindicemp, Ajump, Judiciário, porque ataca de lá, ataca aqui, e se for necessário realmente uma paralisação, aí até lá a gente vai ter um número suficiente de pessoas que demonstrem força. Na minha opinião, eu acho que não é o momento agora de fazer manifestação, por quê? A gente não sabe com quantas pessoas a gente vai contar nessa manifestação. E se for uma manifestação com meia dúzia, como já aconteceu em vezes anteriores, eu digo experiência própria, que vai acontecer? Todos os membros, todo mundo vai ver, é só meia dúzia que está reclamando, não vai fazer nada, e aí vai ter o atestado, ninguém é sindicalizado, ninguém está nem aí, é só meia dúzia, é só a gente impor isso aí e está tudo certo. Então, eu acho que primeiro desestabilizar ele, né, porque ele acabou de assumir a PGJ, ele quer ter a mídia, ele quer ter o apoio de todo mundo. Então, com essas estratégias aí de jogar para a mídia essa postura de que é um reajuste, né, é uma reposição salarial, um reajuste não é aumento, que foi solicitada, conversa, negociação pelas entidades, que não teve nenhum diálogo, e que simplesmente foi publicado no Diário Oficial imposto, e que ele está se negando a manter o diálogo com os servidores. Ele está adotando posturas antidemocráticas. Com isso, eu acho que a gente consegue ter apoio da mídia e talvez até ele não tenha tanto apoio dos próprios membros
parcela, lógico, que para eles o importante é o dinheiro, mas tem uma parcela que se preocupa com essa postura do Ministério Público perante a sociedade de ser antidemocrático. Então, era isso que eu queria colocar. Queria parabenizar pela mudança da sede, pela gestão que vocês estão fazendo. Eu até acabei de ver aquele desconto que a gente teve lá de um dia de salário, foi referente ao período de 2013 a 2017, então foram 5 anos de desconto. Então, assim, realmente acho também, apoio, tem que ter auditoria, tem que cobrar isso, porque não tem cabimento esse dinheiro, né, se perder, porque esse dinheiro é a contribuição dos servidores para o sindicato, não para determinada pessoa ou outras. É isso, muito obrigada e uma boa noite a todos. Obrigada, Carla. Eu tinha levantado minha mão também para fazer minha fala pessoal mesmo, assim, o que eu acho. Tal. E aí, Roberto, depois... Tem mais alguém aqui que pediu para falar? Não, né? Depois sou eu. Na verdade, eu falo depois do Michel, que o Michel é do TJ. Roberto, Michel, aí depois Lobo e depois Leandro, que são reinscrições. Opa! Boa noite, Tício, boa noite a todos os colegas aí, estão me ouvindo legal? Se eu puder só dar um joia, perfeito, obrigado, Celso. Eu acho que a Carla foi muito certeira no que ela falou, porque a gente tem que pegar no calcanhar. A gente vem de um aspecto histórico, né, muito problemático, que é a não atuação do sindicato por muitos anos. Então, vai ser muito difícil a gente conseguir convencer tanto a base, né, dos servidores das nossas pautas, das nossas edificações, conseguir mobilizar essa base, porque a gente vem num retrospecto de uma cultura de assédio, de medo dentro do Ministério Público. Eles são excelentes em fazer isso, né? Eles fazem isso profissionalmente nos fóruns, nos júris e tudo mais, e fazem isso conosco. E a gente vem até com o próprio descrédito justificadíssimo, né, de inanição devido às gestões anteriores do sindicato. Então, uma mobilização em massa, ela é complicada. Eu sou um cara, né, quem me vê às vezes no grupão tem um servidor a menos, eu sou um cara um pouco pé na porta quando eu penso em greve, né, porque eu venho meu pai foi demitido na década de 80 da Prefeitura de São Paulo por ser grevista, né, minha mãe é professora de Ciências Sociais, granchista, né, e minha família é toda mais da luta, né. Então, eu sempre sou muito assim, acho que a gente tem que correr atrás, fazer greve e tudo mais, mas como os colegas já me falaram, uma greve, um movimento mais radical, no sentido de que radical vai à raiz do problema, ele se constrói. E ele se constrói, então, existe hoje uma grande desconfiança que eu vejo dos colegas do sindicato. A gente teve uma chapa concorrente que, infelizmente, ainda alguns tentam desacreditar o trabalho dessa chapa, né? E, ao mesmo tempo, nós sabemos que existe um medo, né, eu teria esse medo também, de entrar num movimento mais combativo e sofrer retaliações, porque elas vão ocorrer, tá? A gente não pode se enganar quanto a isso. Então, a Carla foi muito assertiva, e o Bruno também nos comentários agora, onde é que é o calcanhar de Aquiles deles, né? É a mídia. E eu vejo que eles têm muito medo de dados. Eles querem ganhar mais, cada vez mais dinheiro, mas se envergonham disso. Então, a gente tem que começar a utilizar dados que estão no portal da transparência, dados esses para mostrar que olha o vencimento de um promotor de justiça e olha o vencimento de um servidor. É difícil fazer comparações diretas, porque os salários dos servidores, eles têm uma variância muito grande. Eu comecei a trabalhar nisso, até falei com a Tícia, né? Comecei a pegar até só de um cargo, que era de oficiais, para avaliar. Muda muito, porque você tem oficiais que estão em cargo de chefia, oficiais com muito tempo de casa, oficiais que entraram recentemente, e a própria questão de gratificações, bonificações que eles nos deram, que não é nada mais, nada menos que direitos, que eles demoraram muito para implementar,
como auxílio saúde ou a gratificação de qualificação, né, criaram disparidades quando a gente trabalha com análise de dados. Então, ela tem sido um pouco difícil nesse sentido. A variância é muito grande, ela causa disparidades de um ano a outro. Mas os promotores não. A gente precisa mostrar para a sociedade, para a mídia e colocar aí que existe uma variância muito grande, que hoje um promotor de justiça ganha mais de 50 mil reais líquidos por mês, em média, tá, do bruto deles, e que um servidor ganha muito menos. E no calcanhar de Aquiles. E eu acho que isso não impede também que nós façamos atos menores. A gente comece a convocar os colegas para ir para a rua, obviamente, não em massa, mas em eventos pontuais, né? Eu acho que principalmente questões, por exemplo, como fazer aí uma manifestação de colegas que estiverem disponíveis para ir até a frente da sala do PGJ e com um ofício em mãos falar: ei, PGJ, cadê você? Vamos negociar, né? E gritar palavras de ordem desse tipo, né? Com um ofício em mãos, porque é o seguinte: a primeira etapa é o diálogo. A gente sabe que eles vão estar muito pouco propensos ao diálogo, né? Isso já tem se demonstrado. Mas é importante lembrar que, vamos lá, a Tiziane uma vez encontrou o Dr. Sarru no elevador o ano passado, ainda quando a gente era um movimento, nenhum servidor a menos, né, e falou: doutor, vamos conversar. E ele falou: não converso com quem fala com a imprensa. Em outras ocasiões ele falou: eu só vou conversar com a entidade sindical representante dos servidores. E aqui nós estamos nós. Agora aqui nós somos a entidade sindical representante dos servidores. Então eles têm que, por obrigação, nos escutar. Eles têm por obrigação, né, por lei, e eles são detentores da lei. Eu acho que é importante que se divulgue para a imprensa, inclusive, que o Ministério Público, como guardiões da lei, né, não estão cumprindo a lei, porque 4% de reajuste salarial é inferior ao IPCA acumulado no período, que foi de 4,66%. Tá? E dados, tá? 0,66% é maior do que? Maior do que o que se paga na correção monetária de uma poupança. É maior do que você tiver o rendimento aí de um fundo imobiliário. Se você pegar um imóvel e colocar para alugar, o rendimento é 0,45% ao mês. A CDI é 0,6%. Então, 0,66% é um valor alto. Tá? É um valor que, financeiramente falando, é importante. A gente tem que mostrar isso. Tá? Então, desculpa aí ter me estendido um pouco, né? Mas eu acho que a gente tem que começar com maneiras menores, né? Mas para a gente angariando a base, para ir fazendo uma consolidação dos colegas, né? E o sindicato tem que também provar que veio, né? Não apenas na campanha salarial, mas também há outras questões que eu sei que é muito difícil, porque a gente acabou de pegar um sindicato numa situação muito precária, né? Muito desacreditada, mas infelizmente vão ser os primeiros meses de trabalho muito intenso para a gente conseguir recuperar a confiança dos colegas servidores. Agora é Michel, depois sou eu, depois Ana Gabi, Lúcia, e aí vem as reinscrições. E aí eu proponho, depois fechar as inscrições e reinscrições agora na próxima fala, porque senão a gente não vai sair daqui dessa discussão. Boa noite, pessoal. Estão todos me ouvindo? Eu sou Michel Iório, sou da Sojub Sintrajus, do Judiciário Estadual. Eu estava numa reunião da nossa entidade aqui, eu vim aqui para dar um salve para vocês aqui, abraçá-los a todos e dizer que nós, os judiciários daqui por diante, do Judiciário Estadual, estaremos junto com vocês do Ministério Público, tá? Eu pude ter o primeiro contato hoje em reunião com alguns dirigentes de vocês, né? E pelo que eu estou tendo esse contato junto com vocês, a nossa categoria é muito semelhante com a situação de vocês. Nós somos semelhantes nas condições que estamos econômicas, né? Eu digo sempre que a situação do servidor público estadual hoje é o cheque especial, é o rotativo, né? E é o consignado, né? E muitos até, no caso, entraram, nas mãos de muitos agiotas, né? Então, a situação é muito complicada financeiramente para muitos servidores. A nossa pauta, eu estou verificando aí que é muito semelhante o reajuste, né? É quase 1/3 do nosso salário sendo defasado,
e o de vocês também. E muitos pontos são muito incomuns. A Lei Complementar 173, que impediu os reflexos do nosso tempo de serviço, as faltas abonadas que nós perdemos, e outras questões aí gerais, que eu tenho certeza que daqui por diante a gente vai poder lutar juntos para a gente tentar recuperar os direitos que nós perdemos e nós recuperarmos principalmente a nossa reposição salarial, tá? Então, eu queria dizer para vocês todos aqui, o que vocês deliberarem, nós estaremos junto apoiando vocês no MP, tá? Eu vou fazer uma breve memória aqui com relação ao Ministério Público, contato que eu tive com vocês. O primeiro contato que eu tive foi logo depois que eu saí da faculdade. Eu prestei o concurso para oficial de promotoria, eu estudei para caramba, rachei estudar, mas não me aceitaram. Eu mesmo atingindo 93 pontos, não fui aceito, não consegui passar, e depois passou um tempo, eu prestei o concurso para o Tribunal de Justiça, e eu estava um pouco desanimado, tive uma pontuação bem menor, e consegui entrar no Tribunal de Justiça, né? E depois passou um tempo, assim, que eu estava já dentro do tribunal, que eu pude verificar o porquê que eu passei no Tribunal de Justiça naquela época, e não consegui passar no MP, né? Eu chego à conclusão seguinte, que eu sou filho de uma greve. Eu sou filho de uma greve de 2004, porque eu entrei em 2005, logo após uma grande greve que houve no judiciário e que proporcionou uma pressão dentro do Tribunal de Justiça para que se nomeasse muitos escreventes, né? Eu prestei na capital, na época, e eu me lembro que eu acho que eu fiquei em torno de 1.000, a minha colocação, né? Que era dezenas de milhares de participantes, eu fiquei em 1.000, a minha colocação era bem longe mesmo, a minha expectativa não era grande, mas graças à greve houve contratações em massa em 2005. Então, eu já tenho a consciência de que através da luta a gente consegue mais contratações, através da luta a gente consegue a nossa reposição, o cumprimento da nossa database, e através da luta que nós vamos conseguir recuperar nossos direitos. E daqui por diante, eu espero que o Judiciário, junto com o Ministério Público, os servidores do Ministério Público, a gente esteja juntos nessas batalhas. Tá bom? Abraços a todos. Obrigada, Michel. Muito inspirador ouvir a sua fala. E também essa parceria aí que está surgindo com o TJ, né, os servidores do TJ, assim, é realmente muito importante. E, né, mais um fator aí para botar medo na casta aí que dirige as entidades, as instituições, né, como o TJ e o MP, instituições bem hierarquizadas. Bom, e aí, Álvaro, conta aí o tempo que eu vou fazer minha fala. Anotei algumas coisas, e aí é a minha fala pessoal, não é a fala da diretoria do Sindicemp. Bom, uma coisa assim que a gente preza, né, e que eu acho que, enquanto presidenta do sindicato, vocês podem ficar muito tranquilos, assim, é que a gente faz tudo com a base e nada sem a base, né? Então, se as pessoas aqui colocarem, né, a gente vai fazer votações, né, do que a gente está discutindo hoje, então fiquem tranquilos que a gente não vai fazer nenhum ato que as pessoas não estejam dispostos, né, mas se votarem que querem ato, que querem greve, etc., a gente faz também, a gente vai estar na mobilização e vai lutar para que seja viabilizado sempre da melhor forma. Então, nesse sentido, fiquem tranquilos. E aí, né, ouvindo a fala do Ivan, né, que falou que está endividado, assim, é uma coisa que me deixa, assim, muito, muito pé da vida, né, é uma situação que os servidores não deveriam passar, pensando em todo o trabalho que a gente teve no último período. Essa defasagem salarial de 28%, né, se não fosse essa defasagem, a gente poderia estar em outra situação, sem dívidas, né, enfim, então a gente está numa situação mesmo de indecência, e por isso eu acho que o ato seria uma proposta assim, importante para mobilizar também a categoria, não só no sentido de a gente precisa estar mobilizado para estar no ato, lógico que eu acho isso, assim, que as pessoas precisam comparecer, mas também é uma forma de aumentar ainda mais a nossa campanha, porque o ato seria para, de fato, conseguir o diálogo, porque, assim, a gente tentou por ofícios, né, por meio, os meios que eles propõem sempre, né, que não, faz um ofício, faz um e-mail, não sei o quê, a gente tentou de todas essas formas, esteve até na posse
do Dr. Paulo, não fomos convidados, mas estivemos, mas a gente sabe que eles estão acostumados a fazer atos, né, trazer todos os atos administrativos, né, são antidemocráticos, o que inclusive violam a lei, de que não consultam os interessados, não tem estudos prévios, etc. Então, a gente aqui está estudando, a gente está buscando a consulta aos interessados e a gente não está tendo esse tratamento, né? O fato de ter saído aquela resolução que a gente não ficou sabendo sobre do que se tratava, enfim, a gente teve que ir atrás, enfim, um monte de gente batendo a cabeça para saber, é um desrespeito com a categoria, né? Mostra que, assim, eles não nos respeitam enquanto pessoas, assim, do mesmo nível que eles, assim, né, com igualdade, de fato, com o mesmo nível de dignidade, cidadania, cortesia, urbanidade, enfim, nada. Eles nos entendem, nos veem, de uma certa forma, como capachos. Então, eu acho que isso é algo assim que a gente precisa, e é por isso que eu falo do ato, ainda que fosse um ato pequeno, né, um apitaço, etc., fazer barulho mesmo, e aí, como o Roberto falou, pegar um megafone, um microfone, falar ali na porta, queremos diálogo, Paulo, cadê o diálogo, etc., porque isso também é um fato político que vai para a mídia, porque como também falaram no chat, né, a mídia não está nem aí para o nosso reajuste. Isso eu concordo. Mas, quando a gente tem um fato político desses, assim, o PGJ acabou de assumir e já tem um ato, uma manifestação na porta do Ministério Público. Isso é uma manchete, né? Assim como também a gente sabe que o Paulo está fragilizado nesse momento. Ele foi o terceiro colocado na votação. Na posse dele, a posse não foi sequer no auditório que costuma ser, que é o auditório Queiroz Filho, que é um auditório maior. Ele foi num auditóriozinho chamado Tilene, que é assim, 1/3 do tamanho, no máximo. Estava ali lotado, mas era pequenininho. Eu acho que assim, a gente precisa buscar o diálogo por meio desse ato, e que o ato... e aí, como falaram, né? Talvez daqui 2 semanas... eu proponho que ele seja não semana que vem, mas na outra semana. A gente vai construindo isso e depois, no dia 13, aliás, na semana do dia 13, depois a gente faz essa assembleia, depois do ato, para ver né, a correlação de forças, como está a situação. Mas, de todo modo, a gente vai encaminhar aqui tudo que vocês tiverem proposto aí que vocês propuseram nas falas, né, e também no chat. E a exposição na mídia eu acho fundamental, que isso sim, embora a mídia não esteja ligando para o reajuste salarial, eles ligam muito para, assim, escancarar os problemas do alto funcionalismo, da elite do funcionalismo, os penduricalhos, é um assunto que eles adoram falar, então acho que a gente pode explorar isso, né, e tentar casar com essa discussão da desigualdade dentro do Ministério Público, os assédios, né, algo que a gente vem pautando, porque está intimamente relacionado, né, essa desigualdade profunda leva a uma visão, assim, muito concreta de diferença entre as pessoas, né, de nos destratarem, de acharem que a gente vale menos, de fato, porque recebe menos. Bom, agora o Lobo e depois o Leandro, que está aqui. E aí a gente encerra esse ponto e encaminha para a votação. Oi, gente, estava com dificuldade para ligar o microfone. Uma das coisas que eu queria falar é que eu vi muita gente falando que se o tribunal deu 4%, a gente já receberia esses 4%. Só que o pessoal esquece que o tribunal aceitar 4% é bem diferente da gente aceitar, porque eles não têm assim registro de todas as vezes que foi negado reajuste ou foi dado abaixo do que seria a inflação. Então, a gente não está pedindo 26% à toa.
A gente não está pedindo só para mostrar que a gente tem mais força que o tribunal. Nós estamos pedindo porque, na verdade, foi mais ou menos o que a gente perdeu. E talvez não foi nem totalmente o que a gente perdeu. É uma parte ainda. Quanto ao ato, eu acho que atos pequenos, principalmente com pessoas que são filiadas, porque os filiados eles têm a obrigação de fazer campanha, entende? Quando você é um filiado, você é uma pessoa que crê naquilo. Você não é só filiado porque existe alguns benefícios. Não é um associado que vai por causa de benefícios. Você vai por uma questão ideológica mesmo, uma questão de confiar, de acreditar. Então, quando tem um ato, as primeiras pessoas que têm que comparecer são os filiados. Porque quem não é filiado vai seguir quem é filiado. Um outro local que eu acho legal para a gente fazer uma movimentação seria, se não me engano, no 8º andar, ou é no 5º andar, que tem uma salinha que é para aquelas pessoas que estão entrando no MP ou aquelas pessoas que estão à disposição, sabe? Porque é uma salinha grande até, sabe? Ela acaba sendo um lugar que todo mundo passa e que é de causar uma grande estranheza, né? Porque o que estaria fazendo tanta gente no SED, numa salinha destinada ou a quem está para entrar no MP ou para quem está à disposição, né? Uma pessoa que já não tem local definido, né? Quanto à questão de ato, eu acho que tem que ter um ato, sabe? Porque não adianta você achar que, tipo, eu vou ficar no meu setor trabalhando de camisa preta. Isso eu já faço quase todos os dias, porque não tem como trabalhar no galpão com outra cor de camisa sem ser a preta. É muita sujeira lá, então assim, eu tirar uma foto de roupa preta e nada é a mesma coisa. O ato realmente tem que ser uma coisa falada, tem que ser uma coisa escrita, uma coisa presencial, uma coisa que você parou para fazer. Não é uma coisa assim, tipo, é um gesto silencioso. Que mais que eu tinha para falar nessa questão ainda do ato? Você frisar bem que não é que é mais do que os 4%. É uma perda que se perdura há anos já. E acho que... e a questão de greve. Eu acho que não dá para fazer uma greve sem antes ter conseguido alguma coisa primeiro. Ou ter uma grande negação. É a primeira vez que nós estamos fazendo uma assembleia. E, assim, essa assembleia ela está pautada como uma questão de reajuste. Ela não está pautada como greve. Então, nem podemos fazer. E, geralmente, a greve, quem pede são os servidores. Os servidores acionam o sindicato para o sindicato deflagrar uma greve. Uma declaração de greve através do sindicato sem a consideração dos servidores é uma coisa assim fora de contexto. Bom, acho que é só isso mesmo que eu tinha que falar. Gente, agora fala do Leandro e depois a gente já vai encaminhar para a votação. Desculpa. Bom, gente, eu vou reforçar minha fala anterior, mas trazer mais alguns argumentos, claro. Mas primeiro, eu tenho acordo com a proposta da presidente que ela fez na fala dela, pode ser daqui 2 semanas, em vez de uma, beleza. Mas eu quero reforçar a necessidade desse ato, gente. Pode ser pequeno, isso não é necessariamente um problema. E vamos lembrar que a gente está pedindo uma reunião, não é uma pauta imensa, não é um crime, a gente está pedindo uma reunião. E, pode ser pequeno. Primeiro que a gente é uma categoria pequena.
Mesmo se a gente conseguir chamar um de massa, que a gente tenha grana para pegar ônibus, fora isso, está distribuído pelo Estado. A gente tenha ônibus para trazer, vai continuar sendo um ato razoável. E assim, é o que a gente faz que vai de fato tirar ele do conforto. O ofício já foi enviado, já foi reiterado, ele está acostumado. Como o Will disse, eu só vou discordar que eles vão usar de papel higiênico. A gente vai usar de papel higiênico porque a gente sabe que eles usam neve e folha tripla. Então vai sobrar para a gente. Então, o que eu acho que é importante, como a gente vai crescer? A gente, eu digo, o sindicato vai crescer. Como o sindicato vai crescer? Sendo diferente, mostrando luta, mostrando que não tem medo. Então, a gente vai fazer um ato pequeno, muita gente diz que não é questão de medo, então vamos. Aí as pessoas vão ver, olha, dá para fazer, olha, eles estão fazendo luta. Olha, vamos se sindicalizar. Se a gente continuar fazendo o que sempre foi feito, gente, não vai. Ainda que pode até aumentar a quantidade, não vai ser gente que vai vir num ato. Nunca vai ter gente que vai vir num ato, a menos que a gente comece a fazer. Não é de uma hora para outra. E se o sindicato está com medo, como que a base não vai ter medo? Não é da hora para outra. E, de novo, é uma pauta que não é grande, é uma reunião. Então, a gente pode fazer um ato que menor que seja, não tem problema. Vamos lembrar que teve o ato do coletivo, no União Servidor a Menos, que teve um monte de conquista aquele ato. Aquilo tirou eles da zona de conforto. Aquilo potencializou, inclusive, como a gente joga para a mídia isso. Então, veio auxílio saúde todo novo, teve a parte do acompanhamento psicológico, e teve mais coisas. E o que foi diferente foi isso. E vamos lembrar que o sindicato vem dessa raiz. Eles vêm de lá. Então, vão agora deixar de ser aquilo, aí que o PJ vai ficar felizão. Olha só, eles agora estão com medo de mim. Agora que é sindicato, tem mais legitimidade, mais força, agora eles estão com medo. E, mano, de novo, a gente não está pedindo aumento. A gente está pedindo uma reunião para voltar a ganhar o que a gente ganhava. Então, gente, agora é a hora. E vou dizer mais, isso agora é o momento. O TJ está junto. Os servidores de Universidade Federal estavam em greve. Os servidores estão fazendo luta nesse momento, agora. Vai deixar, não, vamos esperar até quando? Abril agora, não, julho, dezembro, até ano que vem, que aí vamos dizer que a gente podia ter discutido durante o projeto de LOA, e aí não dá mais tempo. Quando que a gente vai esperar? A gente vai crescer fazendo, a gente vai crescer mostrando. A gente tem que mostrar, eu não sou, de novo, eu não sou diretor, não sou nada, eu vou estar junto, porque eu acredito na luta do sindicato. Mas quem acredita na luta do sindicato, quem tem já essa para ir, vamos, porque a gente vai mostrar, fazendo. Senão, a gente vai ter realmente um monte de servidor assustado, acuado, fazendo ofícios. É isso que a gente vai conquistar. Não é essa a base que a gente quer. Vamos construir, gente, vamos junto, vamos construir, vamos fazer luta. E é isso, é fazer diferente, é fazer o ato, é jogar pressão. É isso que a gente vai fazer. Concluo, gente. Obrigado. Bom, gente, eu vou encaminhar, então, para a deliberação. Bom, todo mundo agora com a mão abaixada. A gente vai fazer que nem da outra vez nós encaminhamos a votação. Aqui, agora, a gente vai primeiro fazer o encaminhamento da seguinte forma. Vai votar ato daqui 2 semanas, que é a proposta. Não sei se alguém tem a proposta para o ato para a semana que vem, porque eu refiz lá a primeira proposta, né? Ato para daqui 2 semanas para a gente construir. E a outra proposta é não ato por hora, né? E aí depois a gente faz outra assembleia para discutir. Daqui um tempo, né? Depois de reiterar ofícios. Aí primeiro a gente vai fazer essa votação e depois a gente vai fazer uma votação de exposição pública na mídia, mandando as discussões sobre penduricalhos, etc., e não exposição por hora, porque também teve essa proposta aqui do André no chat. Bom, então, o primeiro encaminhamento aqui, primeira votação, regime de votação. Quem apoia ato daqui 2 semanas, por favor, levante a mão.
Vou esperar mais uns 10 segundos. Eu acho que é bom frisar que é para levantar a mão. Essa aqui é de pedir, não dar o curtir. É a mão, essa mãozinha de fala aqui, que aparece na parte inferior aqui, da tela de cada um. Bom, temos 49 pessoas no online a favor, incluindo, deixa eu colocar, incluindo a minha mãozinha, né, que aí não vai contar. 50, 49, então. 50 mãozinhas. Aqui no presencial, quantas pessoas? 6 pessoas. 40, quanto? 50, 56. Agora, Online? 50 no online Ah, tá. e 6 no presencial. Agora, por favor, todo mundo abaixe a mão que votou. Eu descobri que eu posso abaixar todas as mãos, desculpa, gente. Agora, quem é a favor de não ato pelo momento, só ofícios, continuar com os ofícios? Vou esperar mais 10 segundos. Lembrando que a mãozinha que aparece no canto inferior da tela. No canto não, na verdade, no centro embaixo. 14 votos, 15 votos no online e mais um no presencial. 16. Alguém quer fazer declaração de abstenção? Bom, agora eu vou baixar todas as mãos. E agora, em regime de votação, também exposição pública. Levantem todas as mãozinhas, todas as pessoas que são a favor por exposição pública da desigualdade no MP e dos penduricalhos e todas as questões que a gente discutiu aqui. Os reajustes que eles tiveram, as diferenças conosco e tal. Vou aguardar mais uns 5 segundos. É, 59 pessoas no online e mais quantos no presencial? 8 no presencial. 60 no online. É isso? Chegou a 60. E agora, só para a gente ter aqui uma noção a gente vai baixar todas as mãos e vou pedir para que levantem as mãos as pessoas contrárias à exposição pública neste momento, só para a gente contabilizar aqui e ter uma noção então, dos ânimos da categoria. Temos 5 pessoas. Abstenções? Deixa eu baixar a mão de todo mundo. Abstenções? Não. Bom, então,
a gente vai organizar um ato daqui 2 semanas, e também fazer uma campanha de exposição pública, né? Quem quiser nos ajudar, coloque também no chat para participar dos grupos de trabalho. A gente vai também divulgar sobre isso, né? O setor falou da questão dos dados, né? A gente criou um setor de dados que vai estar ligado aí ao sindicato, justamente para que nossos argumentos sejam bem embasados, porque dados sobre isso não faltam, assim, argumentos em nosso favor não faltam, são muitos descalabros no Ministério Público do Estado de São Paulo. Bom, e aí a gente tem mais 2 pautas, eu sei que está todo mundo cansado, e algo bem breve. Na verdade, assim, tem o informe, né, que a gente vai fazer sobre a questão da sede, porque nós estávamos na Mateus Gomes, número 9, a sede do sindicato aqui em São Paulo, ficava ali no Tatuapé, na verdade próximo, né, Vila Maranhão, e mudamos agora em frente ao edifício 7, que é a rua Brigadeiro Luiz Antônio, Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 54, gente, desculpa, sala 2A, que é bem em frente ali à Procuradoria-Geral, inclusive. A gente queria um andar mais acima, mas não foi possível. Então, é mais um título de informe mesmo para todo mundo, porque isso já era algo que foi... A gente entende que foi uma discussão já feita na campanha eleitoral, né? Estava no nosso programa trazer o sindicato para bem perto dos servidores. E vocês podem nos visitar né, qualquer dia que estaremos lá, e receberemos vocês com muito prazer. E também falaram sobre a filiação, a gente está levando, onde a gente está fazendo campanha, né, a campanha salarial, levando a campanha, estamos também levando fichas de filiação. Então, mas de todo modo, vamos reforçar enquanto campanha mesmo, como colocaram no chat, uma campanha de filiação, um filiaço, assim como a gente fez ano passado. E aí, a outra coisa é que no final do mês, né, de maio, vai ocorrer um encontro da FENAMP, que a FENAMP é a Federação Nacional dos Trabalhadores do Ministério Público de São Paulo, e esse encontro é com todos os servidores de ministérios públicos. A gente, né, como vocês sabem, a gente já expôs em algumas lives, inclusive na Assembleia passada, e nessa também que o Celso falou, a gente está sem dinheiro, e aí por isso não poderemos bancar a ida até dos dirigentes, né, do sindicato, e aí a gente vai fazer, né, do nosso bolso, vaquinha, etc. Mas, de todo modo, para que a gente possa participar enquanto delegados para discutir os rumos dessa federação nacional, que a gente entende que é uma federação, de fato, representativa de luta, né? Não à toa eles, né, estão apoiando o movimento, né, um servidor a menos desde o começo, e nos ajudaram em vários momentos, inclusive agora na Assembleia, a gente está usando a conta da FENAMP, né? O encontro vai ser do dia 26 a 28 de maio, e quem quiser participar enquanto delegado, a gente vai colocar aqui a votação dos nomes. A gente pensou em fazer uma votação em bloco, a não ser que tenha mais do que 6 pessoas, né, porque temos direito a 6 delegados, e, além disso, também é possível que as pessoas se inscrevam como observadoras, que também tem que passar por Assembleia, e também como convidado, né? E o convidado, a pessoa pode se inscrever, ela não tem direito a voto, nem voz, mas qualquer pessoa pode participar, independentemente de Assembleia, e pode participar online também. Vai ser em Brasília, né? Não sei se eu já tinha falado isso, que é bem longe, né? Mas, de todo modo, assim, quem quiser participar enquanto delegado e quiser colocar aqui o nome, a gente vota, né, faz a discussão e vai, né, fazer um operativo aí, uma vaquinha, alguma coisa, para que a gente consiga ir. Então, ou qualquer coisa, né, usar nossos recursos próprios mesmo,
para poder participar de toda essa discussão que vai ter lá no encontro, que vai ser tanto definir os rumos da FENAMP, né, os próximos passos, as lutas que a FENAMP vai fazer, que faz, né, toda uma luta, especialmente junto ao Congresso, de assuntos do nosso interesse, e também vai discutir algumas questões de organização sindical, né, que são importantes aí para a mobilização das bases, né. Bom, e aí a gente discutiu no nosso grupo, na reunião da diretoria e da comissão, e aí se dispuseram aí eu, Álvaro, Conet e Ione. A Ione é do NAT, não sei se ela está aqui, ela é conselheira fiscal do sindicato. E a Ione, bom, enfim, ela informou que talvez não consiga ir, mas de todo modo, né, se não tiver outras pessoas dispostas, a gente pode votar aqui, porque na verdade só quem vai estar presente, né, vai poder votar, etc. Tem algumas pessoas, alguém aqui no chat, não sei se alguém falou, se tem interesse. A Mariana sugeriu o Leandro de ser um dos delegados. Se você quiser também, ele vai ver as datas, mas podemos fazer aqui uma votação em bloco, inclusive colocar o Leandro, porque temos menos de 6 ainda, né? Temos 5 pessoas. Aqui no chat eu vi que também o Eurico pode ajudar na questão dos dados, né? Inclusive, ótimo, Eurico, vem com a gente. O Eurico já nos ajudou também em algumas outras discussões aí. E, Lívia, você quer também se colocar como delegada e aí a gente vota? Teria problema colocar o nome agora, mesmo sem a certeza? Não. A não ser que a gente tivesse uma... tem o Lobo também. O que a gente pode discutir observadores, das pessoas que não têm certeza. A Ana Gabi está falando de fretar ônibus. Bom, então, a gente pode fazer assim, colocar Ione e Lívia, que não tem certeza, como na votação de observadores. E, Leandro, você também, ou como delegado, o que você prefere? Está mais para um do que para outro? E, Ana, você... a Ana para o ato. Beleza, Ana, nossa, vai ser ótimo fretar um ônibus para o ato. A gente também está vendo, vai ver com o pessoal de Ribeirão, porque tem muita gente animada por lá. Então, podemos colocar, Lívia, você quer... Espera aí, deixa eu ver aqui no chat, que eu posso me candidatar como delegado. Aí ficariam como delegados eu, Álvaro, Lobo, Ronet. Tem mais gente? Eu lembro que também a Verônica tinha se colocado, né, aposentada. Não, ela não está aqui? Não sei se ela está, gente. E aí, Leandro e Lívia como observadores. Leandro, Lívia e Ione. Deixa eu ver aqui. Alguém conta aqui comigo. Eu, Álvaro. A Verônica tinha falado que não. Eu, Álvaro, Ronet. Só nós 3 demos certeza, é isso? Quem mais? A Ione também estava mais ou menos, a Lívia mais ou menos. E Lobo dá certeza. Então, a gente pode pôr... Peraí, deixa eu anotar aqui. Estou ficando perdida. Porque eu acho que um fica de fora, né? Lobo, Tice, Álvaro.
Ronet. Certeza. Lívia. Ione. Quem mais? Tem mais alguém que está? Bom, uma das pessoas... Bom, gente, então, a Ione fica como observadora, já que ela não está aqui. O que vocês acham? Aí a gente vota em bloco, que aí fica o indicativo de Lívia e Leandro estarem, e Ione como observadora, e aí ela vê como ela quer participar, porque aí pode ser online. Bom, então, a gente pode votar em bloco, gente, se vocês têm acordo com essas 6 pessoas, né? Que é eu, Álvaro, Ronet, Lobo, Maracajá. O Maracajá quer ser observador, também vou colocar aqui como observador, porque a gente vota tudo junto. Maracajá e Ione, observadores. Renato. Ione. Valores online. Oi? O observador pode fazer fala, convidado não fala. O delegado faz fala e vota. Então, gente, você também quer se propor? Observador, qual é o seu nome? José Gustavo. Então, gente, fechamos aqui, ó, observadores. Vocês têm acordo com esses nomes? Gente, eu, Álvaro, Lobo, Ronet, Lívia e Leandro como delegados, Ione, Maracajá, Renato e José Gustavo como observadores. A Carolina Esper... Todo mundo levante a mão quem tem acordo, gente. Porque eu já ia falar para... Eu já estava achando que eram falas. O pessoal aqui quer votar? Levantem as mãos. Por unanimidade aqui. Só mais 10 segundos. Gente, 38. Beleza, gente. Obrigada. E eu vou mandar para vocês no grupão a prestação de contas. E a Terezinha, explica aí como vocês chegaram lá. A gente vai tentar comprar passagem, etc., ver melhores formas. E a gente faz um grupo para discutir isso. Já sobre a vaquinha que nós fizemos, da campanha salarial, ela continua existindo. Vou mandar para vocês a prestação de contas. Temos agora, a gente conseguiu mais ou menos R$ 1.550. Agora, e aí, com esse dinheiro, nós usamos para fazer panfletos, adesivos, para mandar também pelos correios alguns panfletos e adesivos. E pagamos um diagramador, né, para o panfleto, que ficou bem bonito, vocês devem ter visto. E o adesivo também. E aí, gente, conseguindo aumentar aí essa vaquinha, a gente pode também buscar assessoria de imprensa, até para conseguir com mais facilidade notas na imprensa sobre a nossa luta. Tá bom, gente? Então, boa noite. Eu vou mandar no grupão a prestação de contas lá na verdade, o extrato da minha conta e as saídas,
as explicações, tá bom? Então, gente, boa noite, obrigada por todo o apoio. A vaquinha é no meu celular, é 11 96599 6599. Tá no chat. É muito simples meu celular. 11 96599 6599. Pediram para eu ver a fala de alguém aqui, peraí. Luciana Leite. É possível seguir a sequência de ato e depois mídia? Vai que algo é conquistado pelo ato. Eu acho que a gente podia fazer assim, tentar primeiro, a gente vai construindo a campanha, né, para chamar para o ato, fazendo também a divulgação na mídia dos problemas, né, e aí talvez, eventualmente, por causa disso, a gente consiga até uma reunião antes e não precise fazer o ato. Então, eu acho que a pressão na mídia, assim, e o chamado para a manifestação são, assim, tem que ser concomitantes. Não sei se alguém quer fazer mais uma questão nesse sentido. Deixa eu abaixar a mão de todo mundo. Porque se a reunião ocorrer antes, vai manter o ato e também a divulgação, a gente vai chamar uma assembleia justamente para discutir isso. Porque, né, se houver alguma proposta, a gente vai trazer para vocês, não vai decidir nada sozinhos, né, enquanto diretoria. A gente vai, inclusive, falar isso, olha, a gente vai fazer uma assembleia, a gente chama algo extraordinário, assim. E também, e aí, né, enfim, a questão do ato, caso seja uma proposta, assim, aviltante, a gente discute com vocês também de manter o ato, né, leva a proposta, etc. Mas a gente vai tentar ir conversando e também vai fazer lives no período, né, para contar também a situação do sindicato, como é que anda a campanha, as dificuldades, o que a gente precisa de ajuda, etc. Tá bom, gente? Não sei se para vocês está ok. Com o ato já vão saber do que virá depois a mídia, para não gastar carta e não ganhar a ira. Então, a ideia da construção do ato daqui 2 semanas é justamente também para ter esse tempo, dar esse tempo para o procurador-geral conversar conosco, né, e a gente ir construindo a mobilização, né. Agora, a mídia, a gente pode ir fazendo algo assim, um crescendo, né, da discussão aqui no MP, que assim, é tudo muito grave, né, a gente não vai estar fazendo nenhuma ilação sobre o caráter dos membros, etc. A gente só vai trabalhar com os fatos mesmo, né, se eles tiverem medo, assim, se revoltarem com a demonstração da realidade, assim, que essa realidade tem que ser mudada, né, não a denúncia em si, porque realmente, né, é um problema, assim, muito sério, assim, de desigualdade que a gente tem, e enfim, aí a gente espera, lógico que existem, né, muitos interesses pessoais envolvidos, né, as pessoas querem enriquecer e tal, com dinheiro público, mas a gente vai também tentar fazer toda essa discussão de que não é assim que funciona, né, não deve ser assim. E a gente também não quer ter a mesma situação que eles, né, no sentido de privilégios, etc. A gente quer ganhar algo assim decente. A gente está fazendo agora uma discussão sobre só reposição, enfim. Então é isso, gente. Mas vamos conversando também aí na próxima, até em live mesmo, a gente pode conversar e vendo como as coisas estão sendo sentidas, né? Se tiver aí um grande fato, algo que a gente sinta que as pessoas estão querendo discutir, enquanto assembleia, né, que está com o dinheiro na revolta e está piorando o diálogo, enfim, não sei, a gente pode rediscutir isso também, levar,
porque é isso, não queremos fazer nada sozinhos, né? Não, a ideia não é ser assim, a gente tem aqui a gente tirou algo que a gente queria, a gente agora vai levar adiante. Não. Estamos querendo construir isso com servidores, e só vamos fazer porque, de fato, os servidores estão dispostos a isso. William Jesus quer fazer uma fala. Quer falar alguma coisa? Não, eu ia falar a respeito da data do ato. Sendo como a gente definiu para fazer o ato daqui a 2 semanas, o ato ocorreria. É bom até a gente olhar o calendário. A princípio estava previsto dia 9, mas como a gente adiou em 1 semana aqui. Seria dia 8, então seria no dia 15. Aí a gente pode ver o que. Pode ir discutindo até no grupão, se é no dia 15 ou no dia 16, né? Uma quarta ou uma quinta. Porque acho que são. Assim, vendo os dias que tem menos pessoas de home office. E ser também na hora do almoço que a gente consegue mais adesão das pessoas. E é isso, gente. Boa noite. E vamos conversando. E muito obrigada pela telepresença e a presença aqui das pessoas. Né?